Lógica. Doutora Josineide Teotônia, satisfação de receber aqui no nosso programa Voz do Povo, também aqui na Rádio Asas FM. Prazer é todo meu, boa tarde aos ouvintes. E é muito bom estar aqui em Lajedo, participando desse momento, em que possa causar reflexões nos professores, na comunidade, nas autoridades na educação, para que nós possamos fazer diferente, trazer inovação e trazer uma equidade para que haja uma nova configuração nesse modelo educacional que está implantado, para que a gente possa repensar, refletir e, de fato, fazer uma educação que contemple o sujeito aprendente e que tenha como foco o estudante no centro de tudo isso. Muito bem, a senhora falou de uma palavra aí que eu gosto muito de usar, equidade, né? As pessoas falam muito em igualdade, mas esquecem da equidade. Isso. Né? Eu gosto muito da equidade, porque a igualdade a gente dá para todos, mas nem todo tem o mesmo abastado financeiramente para alcançar o que o outro alcança. Mas essa palavra equidade, ela vale muito nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. A gente está vivendo num mundo escasso, essa é a grande verdade. Onde aqueles que são abaixados financeiramente, lógico que tem um poder maior aquisitivo de conquistar o que quer. Então a igualdade não dá o poder de equidade que a gente tanto precisa. E é interessante essa palavra. Mas antes da gente continuar, eu estou aqui com a nossa amiga. Exatamente, Dinho. Boa tarde, minha Dinho. amiga. Boa tarde, Dinho. Já é cliente nossa, já é... Cliente não, já é parceira nossa. Exatamente. A gente Já é sócia aqui da rádio. Da rádio, que bom, né? É verdade, com China, né? Todo mundo. Então, é uma honra trazer a Josineide para Lajedo, né? Você sabe do nosso trabalho nos Sim, caldeirões. lógico. E, obviamente, a gente chegou lá querendo limpar, construir, fazer um parque, fazer um jardim botânico, isso, mas a gente esbarrou em questões sociais muito graves, né? Então, o patrimônio natural, ele está abandonado, ele está subutilizado, e a gente, de repente, descobriu que isso é consequência do social também abandonado, né? Então, a gente ficou... A própria pessoa não sabe, se espanta, quando um riacho transborda. Não sabe nem que é um riacho, né? Que a gente trata ali dos caldeirões, que são 2 riachos. Então a pessoa fala, puxa, a chuva passou. A chuva não passou, gente. O caminho é dele, é normal. Então, além desse patrimônio natural estar abandonado, a gente notou que as crianças lajedenses, né, eu vou focar mais, tão um pouco desvalorizadas. Eu cheguei aqui um pouquinho mais, que eu fiquei um pouco em São Paulo, eu sou daqui, mas morei 20 anos lá. E eu conheci crianças com 10 anos e aos 12 anos fazendo decisões trágicas na vida, né? Gravidez na adolescência, roubo, e é super normal. Aí a gente viu que o problema da desvalorização dos caldeirões, do patrimônio natural, vem da gente não ter quem cuide, né? E quem cuide, ou seja, se a gente tem uma geração que já não gosta, já não conhece os caldeirões, tudo bem. Mas e essa nova geração que a gente está perdendo? Né? Por que não capacitar para fazer com que esse patrimônio, que tenha mais toda uma harmonia, né? Que possa transformar de fato, que a gente viu que é muito complicado. Aí, para isso, a gente tem o projeto Lega Patrimônio, que a gente trata da questão natural, e criamos o G-Mirins, Guardiões Mirins, que é exatamente pegar esse recurso humano. Não sei, professora, se eu posso falar recurso humano, né? Muito bem. Aí, ela é especialista, né? Então, a gente tem que perguntar, para a gente não estar falando besteira aqui. Então, eu não posso falar metodologia, imagina recurso humano. Aí a gente pega essas crianças, por que não, né, transformar a comunidade pelas crianças que estão se perdendo? Sabe o que eu acho, Vandeli? Eu acredito que há 15 anos, acho que 20 anos atrás, o governo federal, ele lançou uma campanha de racionamento de água. Sim. E aí foi em rede nacional, sabe? Era desenhos que mostrava o pai, às vezes, com a torneira ligada. Tinha até uma musiquinha, não lembro muito a musicazinha, mas a música falava que a criança fechava a água. E aquilo passava direto, né? Em forma de desenho educativo.
E quando foi um dia, o meu filho ainda pequeno, acho que tinha 3 anos, eu fui escovar o dente dele na pia, né, no banheiro e tal, e eu deixei ligada a água, e ele foi lá, cantou a musicazinha aí, fechou. É isso que eu sinto falta dessas propagandas. Certo. Porque é o seguinte, se a gente continua a longo prazo, porque a gente não consegue nada, infelizmente, a curto prazo, só na força da chibata, como se diz, talvez nem isso, né? Mas veja, a longo prazo, eu acredito que esse tipo de propaganda, essa forma pedagógica, eu acredito que dá certo. Agora que se para, quando se dá certo, para. Eu não consigo entender a cabeça dos nossos governantes aqui no Brasil. Porque quando uma coisa dá certo, acaba eles sabe, é retrocesso que a gente vive no país. Eles não dão. Foi uma campanha lá atrás que, veja, do meu filho com 3 anos, eu deixei lá e ele foi lá, cantou a musicazinha aí. Fechou. E fechou. Pois é, exatamente. Porque isso cai dentro da cabeça das crianças. E é interessante o que você está fazendo, porque vai começar de criança a conscientização. Exatamente, porque a desvalorização, né, da nossa geração de 80 para cá realmente não conhece os Caldeirões, veio como uma favela e que não é uma comunidade que realmente é abandonada, às margens, né, de riachos, então acaba só pessoas, né, a pessoa que mora lá que realmente precisa, né, porque senão ia morar numa casa que não alaga, concorda? Verdade. Aí o que a gente pensou? Fica o pessoal esquecido, hoje está esquecido. Exatamente. Aí o que a gente fez? A gente pensou chamamos como resolver o problema dos caldeirões, já que tem essa resistência do próprio cidadão. Você aí mesmo está escutando, tem gente que nunca foi lá nos caldeirões e mora do lado. Né? Eu mesmo, China mesmo nunca foi, eu que levei China lá. Então, eu confesso a você que eu só fui no Caldeirão naquele dia que eu visitei lá a Oscar, a gente foi lá atrás. Tá vendo? Então, assim, 10 anos que eu estou lá. Exatamente. Olha, aí a gente viu que não há interesse. Então, isso aqui, a gente está fazendo um trabalho voluntário. Sim. E é como se a gente tivesse forçando o cidadão a fazer alguma coisa. Então, a gente viu que como gostar de algo que eu não conheço. Né? A gente entende a gente tem que entender a ignorância, ou seja, a pessoa não conhece, como que ele vai lutar, trabalhar por isso? Infelizmente, Vanderly, as pessoas ainda estão habituadas a terem um conhecimento conteudista dentro da escola. Certo. E a escola deve, eu não digo nem deveria, não deve, já partir para uma educação reflexiva, que é o que você bem falou, sobre saber o que está errado e fazer o que está certo e não o que está errado. Então a escola ela deve estar pautada em interesses que vislumbre a comunidade. Então qual é o conteúdo que eu poderia abordar na comunidade com relação à enchente que viu, né, traz o riacho? Qual é a consideração que tem uma escola que não prepara para a vida? Eu sou professora e atuo na profissão já há 25 anos e várias vezes pude contemplar o projeto político-pedagógico da escola, onde a alma da escola sendo um Ctrl-C, um Ctrl-V, sendo colocado na gaveta e não se vivencia a problemática que ali está posta, né? E essa problemática ela tem que contemplar a comunidade, a sociedade. A escola está infelizmente, ainda vivendo na revolução industrial, né? Sendo muito tecnicista e dizendo que prepara para o futuro. As escolas ainda têm muito Max. Sim. Tem muito Max. E outra, tem de Marx a forma errada que se compreendeu, porque quando a gente vai aprofundar sobre o que Marx disse, muitas vezes o que a gente sabe sobre o Marx é o que disseram sobre a reflexão do Marx, e não o que o Marx disse. É só uma parte. Exatamente, uma parte compreendida por alguém. Então, assim, a escola está preparando, diz que prepara o cidadão, onde o cidadão ele já nasce cidadão. Né? Professora, já que a gente está falando aqui de aprendizagem, pedagogia, sem querer atrapalhar o seu raciocínio, a gente teve aí o Freire, ele teve uma grande influência no nosso... E hoje o Freire está como se fosse um monstro da educação no Brasil. Né? Existe essa questão. Essa parada aí que criança não pode reprovar, tem que passar de ano. Do seu ponto de vista, eu estou lhe perguntando porque a senhora é doutora em pedagogia aí vai explicar isso aí para mim entender melhor. Porque no meu tempo de criança, se eu não estudasse, eu era reprovado. Sim. Isso me levava a estudar mais. Sim. Mas hoje em dia as crianças passam de ano porque muitas vezes porque não pode reprovar, porque tal. É certo isso? Hein? Eu vou te dar somente um exemplo do momento no qual nos conhecemos. A Vanderly e eu estávamos no dia 30 de novembro
numa formação de professores transformadores em São Paulo, com o professor José Pacheco. E uma criança disse o seguinte: eu estou vivenciando agora um projeto, a criança escolheu, veja, quando eu senti a autonomia de Paulo Freire, porque as pessoas falam de Paulo Freire como se Paulo Freire tivesse posto o pé dentro da escola. Tô entendendo. Ele não colocou nem a unha, não se vive Paulo Freire dentro das escolas. Se vive algo que não é Paulo Freire de jeito nenhum. Porque a autonomia não é baderna, autonomia, muito pelo contrário, é organização. Autonomia é você saber decidir dentro das escolhas que você pode tomar e decidir corretamente. Então, existe uma ideia colocada atualmente, infelizmente, por alguns políticos, de que Paulo Freire é um monstro da educação, onde Paulo Freire é o autor brasileiro mais citado no mundo. E nós, aquela história de santo de casa não faz milagre, nós temos essa pérola, que é as obras de Paulo Freire. E Paulo Freire só não é metodólogo, né? Ele só não é teórico, porque infelizmente morreu antes disso. Mas se ele tivesse mais uns 10 anos de vida, ele teria se tornado um teórico. Mas isso não o diminui de forma nenhuma, né? Isso só o eleva. Ou seja, como a senhora falou aí do Marx, pegaram a ideia e jogaram uma ideia que se entendeu errado. Sim. Foi isso que fizeram também com Paulo Freire. Com Paulo Freire. Pegaram a ideia dele, alguém leu, interpretou da sua forma e aplicou. Deixa eu te dizer o seguinte, em 2016 estava indo a Portugal, que eu fiz o meu mestrado em Portugal, e fui qualificar o meu projeto. E de lá eu disse, não vou perder a oportunidade, já que eu preciso estudar a história de Pacheco, né, sobre como ele formou essa consciência, e fui à Escola da Ponte. Quando eu chego à Escola da Ponte, eu tenho o primeiro do que era a autonomia. Saí de lá chocada, com alunos dizendo o que é, imagine, rasga um pouco aí da ideia que você tem, do que você aprendeu e de que lhe foi imposto. Imagine você como radialista, se você tivesse sido respeitado enquanto criança e tivesse estudado o que você tinha desejo de aprender. Se você se tornasse um ser pesquisador desde a educação infantil, se você olhasse para o sol e dissesse, eu vou desenvolver um projeto, e desse projeto elencasse multidisciplinaridades, não seria muito mais proveitoso do que sentar numa carteira e escrever, passar uma manhã inteira escrevendo coisas do qual você não tem reflexão sobre certeza. Aquilo? Eu até hoje, escute, até hoje eu não sei para que serve o tal do logaritmo, vai dizendo aí, raiz quadrada, foi o que mais que a gente estudou, pelo amor de Deus. Foi tanta coisa que eu estudei na matemática, que eu não sei, eu nunca utilizei na vida para nada na vida. Né? E quando só as 4 operações é o que a gente vive mais, né? Principalmente em diminuir porque quando você recebe seu salário, pelo amor de Deus, não dá praticamente nada. Imagine, estávamos lá nesse encontro em São Paulo agora no dia 30 e um aluno se apresentou. O aluno disse, acabei de desenvolver um projeto e foi sobre a vida dos cachorros. E eu fui ver a raça, eu fui ver a origem, de que país aquele cachorro tinha a sua origem, a origem do nome, o que é que ele poderia comer e o que é que ele não poderia. Só que para quem está olhando de fora, diz, que bobagem. Mas veja que ele usou um elemento para descobrir. Ele se tornou pesquisador daquilo que ele queria descobrir. Legal. Não satisfeito, nós continuamos a perguntar. O grupo eram aproximadamente 30 professores, todos de várias capitais, vários estados brasileiros, e perguntamos, e agora, qual é o projeto que você está desenvolvendo? Ele disse, eu vi uma série na Netflix e agora eu estou desenvolvendo. Ele é um aluno de 11 anos que está no 5º ano. E aí ele disse, agora eu estou desenvolvendo um projeto, porque eu vi uma série na Netflix e eu fiquei curioso. Então o meu projeto atual agora é sobre a aceleração de moléculas e partículas. Jesus do céu. Saiu do cachorro. Vou morrer de velho e não... Saiu do cachorro. Saiu do cachorro. Imagina a autonomia desenvolvida nessa criança de 11 anos e que está nessa escola, que é a Escola Aberta de São Paulo, vai fazer 1 ano agora em março que ele está nessa escola. E continuando conversando com essa criança, que é outra coisa que quando a gente vai para o campo de pesquisa, nós pensamos, meu Deus, como ainda nós estamos negligenciando a educação?
Quando eu perguntei para ele qual era a diferença da escola anterior para a escola atual, que é a comunidade de aprendizagem Escola Aberta de São Paulo, e ele disse que lá ele era feliz. Por quê? Simplesmente ele, bem da idade dele, bem sintético, ele disse: lá eu sentava, escrevia no caderno que a professora colocava no quadro, muitas vezes era assunto que eu não estava a fim de aprender, e aqui não. Aqui eu estudo, eu aprendo, eu pesquiso o que eu gosto. Aí você me pergunta, qual é a avaliação que faz sentido nisso tudo? É que nas avaliações externas, tanto a Escola da Ponte quanto a Escola Projeto Âncora, e eu tenho certeza, porque a Escola Aberta de São Paulo é uma comunidade nova, mas se configura nos mesmos pensamentos de José Pacheco, eu tenho certeza que vai ser tão sucesso nas avaliações externas quanto as outras foram e são. A Escola Projeto Âncora, no qual se tornou esse livro que você está em mãos, ele vem de uma dissertação de mestrado sobre inovação pedagógica. E esse livro, ele retrata a possibilidade real de se fazer a mudança no cenário educacional brasileiro. Ele retrata a autonomia e a democracia que tanto falava o nosso tão querido Paulo Freire, autonomia por mim. Professora, já há mais de 20 anos, quando desenvolvi a pesquisa, eu só pude senti-la nessa escola. Porque falar em democracia e autonomia, em participação, é muito fácil. Vivenciar é muito complexo. E senti-la, mais ainda. Muito bem. Agora, olha, estamos às 4 horas da tarde, mais 43 minutos. Eu estou com um livro aqui, é a Escola Projeto Âncora, que ele fala muito da educação, né? A questão do professor, da aprendizado de sala de aula. Eu só vou para um bloco, a gente só seria um bloco, mas eu vou aproveitar a doutora aqui, né? Todo dia que a gente tem uma doutora em pedagogia, então... Pode me convidar mais vezes para diversos assuntos de educação que estarei disponível. Veja bem, eu queria presentear uma pessoa que se interessasse por educação, porque aqui temos ouvintes diversos, né? Aqui no nosso programa, né? Temos muitos ouvintes aqui, de criança a adultos, né? Desse horário. Eu queria presentear alguém com este livro aqui, né? O pessoal que possa participar, fazer alguma pergunta à doutora. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta que foi tema desde a semana passada, no programa Na Boca do Povo, que a gente apresenta de 11 às 2, a 1. E um dos temas foi com que idade a criança deve ter celular. E se o celular, são duas em uma, e se o celular pode ser usado em sala de aula como algo pedagógico, para a criança possa aprender. Já que os pais muitos pais liberam o celular e smartphone aos filhos, né? Então vai ficar essas duas perguntas. Eu só vou para um intervalo comercial e já volto conversando com a professora e doutora Josineide Teotônia. Agora, 4h44. Ao vivo aqui, tá ao vivo. Oi? A gente tá online aqui na... Certo. A Ótica Aquários informa a hora certa. Eu não tive tempo de botar hoje ao vivo aqui. 4h45. Na Ótica Aquários, você encontra tudo em um só lugar. Hoje eu ouvi esqueci Temos de falar exames de daquela que foi vista pra computadorizado nas segundas, quartas e sábados. Dispomos de lentes digitais Transitions, Cresal, Kodak, Varilux, com garantia e Você certificado. puxe para eu deixar claro que ela foi uma convidada que a gente está querendo implementar aqui na GEDO, essa... E eu sou amiga, você sabe que eu para falar, o técnico vai pro lado, da tua técnica eu não vejo. Ou você mesmo pode falar, acho que fica até mais... Não, a gente vai com um bate-papo aberto, a gente fala. Todo dia. Primeira vez, né, gente? De muitas. Muito bem.
A gente está aqui para 20 municípios. Olha agora, 4 da tarde, mais 46 minutos, aqui na Asas FM, continuando aqui a nossa conversa com a professora e doutora Josineide Teotônia. Ela é mestre em educação. Muito bem, professora, a pergunta que eu deixei no ar aqui, inclusive o pessoal que está participando aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Cleandro, lá da cidade de São Bento do Una, tá aqui. Ontem foi um domingo agradável, viu? Com sua visita à minha casa, fique à vontade quando quiser vir, estamos de portas abertas para ele. Ô Cleandro, a esposa Rosiane, para seu filho, realmente estive ontem em São Bento do Una, estive com meu amigo, os amigos de Queimada Grande, Gerimário e equipe, Patrícia e toda a sua família. Fiz uma visita à Ana Laura, o pessoal lembra da Ana Laura, da campanha que fizemos, fui lá na casa da Angélica, da Ana Laura, tá feliz da vida, a Ana Laura tá bem, graças a Deus. E depois fui lá no Sítio Baixa almoçar, a comida tava agradável demais, tava muito bom, nunca comi tanto, comi pelo ano todo, viu? Mas comi muito, verdade. Meu amigo Manuel Messias, um abraço. Daqui a pouquinho eu mando um alô para que você está pedindo aqui. Minha amiga Zana está aqui, boa tardinho. Mandando alô para Berenice, sua mãe, seu pai, Duda, Luciana, lá do Azevém. Um abraço para todos. Bom, daqui a pouquinho a gente vê aqui o nosso zap. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer aqui para a professora Josineide Teotônia, pode fazer. Posso chamar de professora, né? Sim. Bom, professora, eu fiz a pergunta sobre a questão do celular. E a gente foi tema hoje aqui do nosso programa Na Boca do Povo. Essa questão de celular. Com que idade realmente uma criança pode possuir o celular, o smartphone? E se o smartphone, o celular também pode ser usado de forma pedagógica dentro de sala de aula? Fica à vontade. É muito complicado nós determinarmos idade. Infelizmente, nós ainda estamos lidando com o modelo cartesiano. Séries, ciclos, idade. Está lá no cartão de vacina que o bebê, vamos dizer, ele tem que... Por trás do cartão de vacina tem lá as fases piagetianas que determinam a idade que a criança vai falar, que a criança vai andar. E se não acontece naquele prazo, a mãe já fica em desespero. E o que eu posso dizer é que tudo tem que ser com bom senso. O instrumento celular, ele é como... Eu até já usei essa metáfora numa reunião de professores, que é você olhar para o céu e dizer todo dia o sol, não nasça, não nasça, não nasça. Independente da tua vontade, ele vai nascer. Então, independente da nossa vontade, a tecnologia está aí e ela é encantadora e até muito mais atrativa do que a própria aula. Então, por que não colocar elementos e usar metodologias que englobem, que o aluno possa, que o estudante possa pesquisar? Por que não olhar o lado positivo? Que ele possa pesquisar. Eu tenho no meu celular, não vou dizer o nome para não fazer o comercial, né? Mas eu tenho no meu celular um aplicativo que eu leio livros, pago uma assinatura de em média, R$40 por mês e eu tenho acesso a livros que são lançamentos, a livros que já saíram de linha. Então, tenho aulas e várias aulas. O conhecimento também pode ser acessado por uma plataforma também de vídeos, né, na internet. E por que só olharmos o lado negativo sobre tudo isso? E com relação à idade, como eu falei antes, o bom senso. Até porque a luz do aparelho celular ele prejudica a visão da criança que está em formação, né? E quem é que deve fazer essa orientação, esse redimensionamento? Se a criança é pequena, os pais. Se a criança está maior, o problema é escola. O problema é deixar, os pais deixar o filho, por exemplo, de 8, 9 anos, pegar o celular, tá no quarto o tempo todo com sem supervisionação. E tem um tal hoje de, como é Deep Web, né? Dark Web. Sei lá. Dark Web. Tem tudo que não negra. presta aí nessa... Sim. A internet negra. Dark Web. Pois é. E por que o pai não direcionar, a escola não direcionar para um fato positivo? Por exemplo, você está com o computador ligado aí e conversas sadias sobre o aparelho e sobre a criança. O professor Mário Sérgio Cortella, ele
ele falou uma vez em uma das palestras dele, né? Disse que tudo, não espere, como foi ele disse, não espere um resultado diferente se você faz a mesma coisa. O professor José Pacheco, ele critica muito o tradicional método de ensino que tem nas escolas, né? Sim. E seria por aí os professores, os mestres, os educadores mudarem a forma de pensar para que os alunos também mudem a forma de pensar? Com certeza, com certeza. Eu também trabalho com formação de professores. E grande é o desespero, quem é professor e que está ouvindo, com certeza vai se identificar com o que eu vou falar. Estamos imersos no grande caos. Estamos tendo que ter a responsabilidade de fazer aquilo que nós não recebemos na universidade. E na universidade dizemos que nós somos formados. E formados em forma. Está pronto e acabado. Deixa eu só lhe dar um exemplo disso. Eu terminei minha faculdade de teologia e achava que era o cara da teologia. Aí eu comecei a assistir os vídeos de um pastor chamado Luiz Hermínio. O cara só tem 8ª série. Mas o cara começou a me revelar algo, sabe, de teologia mesmo. Não é nem da Bíblia própria dita, mas algo teológico mesmo, de estudos e tal, que eu fiquei imaginando, sabe, mas eu passei 4 anos estudando teologia, o cara estava certo, estava falando coisas aqui absurdas, que está abrindo minha mente. E aí eu comecei a entender que a faculdade é só um norte. E aí eu já comecei a procurar meus próprios métodos, de procurar entender mais a Bíblia, procurar me aprofundar no hebraico, no aramaico, no grego, e aí eu vejo hoje as coisas tudo diferentes. Então, uma outra coisa é o respeito, a maneira pelo qual você aprende é diferente da forma que eu aprendo. E nós, na universidade, nós aprendemos a sermos dadores de aula. A mesma aula para uma turma de 20, 30, 40 alunos. E aquele que não... Aí entra a equidade. Aquele que não aprende daquela forma que você ensinou é deixado para trás. Deixado para trás. E isso não pode acontecer. E aí está o caos na sociedade de um monte de alunos deixados para trás. Porque até o nosso olhar para o outro diz coisas. Imagine uma sentença de reprovação. Aí a gente volta à pergunta inicial. Reprovar. Você está reprovando somente o aluno? Porque quem reprova, reprova o professor, reprova a instituição. Por que o professor não viu isso a tempo? Não quero culpabilizar o professor por tudo. Até porque na escola tem coordenação, tem direção, tem equipe escolar e que deve atuar fazendo intervenções durante todo o período. E aí a gente entra nas comunidades de aprendizagem, onde não há ensino. Porque ensino precisa de alguém para ensinar. Então precisa da figura do professor. E a gente vai para o paradigma da ensinagem. O professor ensina, o aluno aprende. Não, temos que ir para o paradigma da aprendizagem, onde todos aprendem, inclusive o professor. Pronto, eu vou lhe fazer uma pergunta agora que vai dar um nó. Vai dar um nó. Você responde se quiser. Tenho todo o tempo do mundo. Me diga uma coisa. Os professores hoje que estão em sala de aula, ensinando primário, porque eu vejo tanto professor hoje escrevendo errado. É o que eu mais vejo professor escrever, que eu acho um absurdo. Eu já acho um absurdo um locutor de rádio, que é um formador de opinião, chegar aqui e falar uma palavra errada. Eu posso até falar por vício de linguagem, que a gente tem muito. Sim. As nordestinas, a gente tem, nós, a gente tem muito, a gente bota pra e depois pá e assim vai. O nosso vício de linguagem. Mas um professor que está em sala deles, principalmente ensinando uma criança, muitas vezes escreve errado. Aí eu vou lhe perguntar, os professores hoje que estão em sala de aula são capacitados para dar aula a criança, não é nem adulta, é criança? Eu não posso generalizar, porque senão eu estaria cometendo um grande crime, né? Existem muitos professores bons, muitos. E existem muitos com muita vontade de querer fazer diferente. Mas existem poucos lugares, inclusive na escola pública, que oferte formação de qualidade para esse professor que está com sede. Para aqueles que estão com sede, eu tenho que dar água. Eu não posso deixá-lo com sede ou beber uma outra coisa que não vai servir. Então, a formação do professor, infelizmente, eu ainda volto para a formação do professor, que não é um professor que está com problema ali grande, não. É a forma que o forma que é defeituosa. Ou seja, o defeito foi na forma. Foi na forma. Então, para isso, eu vim de escola pública. Eu fui formada em escola pública e tudo me inquietava
Por isso que eu fui descobrir, fiz psicopedagogia clínica institucional para saber as dificuldades de aprendizagem. Fiz formação de professores, porque aí eu vi que, além da dificuldade de aprendizagem, existe a dificuldade na ensinagem, porque eu não posso dizer que há uma metodologia que contemple tudo isso. Eu tenho que ser flexível, mas na formação não passa isso. Na formação do professor, lá na pedagogia, nas licenciaturas, ainda de forma fragmentada. E como eu posso dizer que o aluno ele é um todo, que o estudante ele é um todo? E como é que eu vou trabalhar agora, depois de ter passado tantos anos em pesquisas, conheci o professor José Pacheco num congresso internacional em 2013, no Recife, e daí eu decidi, pela história que ele contou, depois quem quiser pesquisá-lo na internet, a história do Maicon, que é um aluno de periferia que tinha sofrido várias violências ao ponto dele não controlar o esfíncter. E o que é que aconteceu? Ele foi colocado para o professor José Pacheco, lá na Escola da Ponte ainda. Ele muito violento, o professor José Pacheco o abraçou, até que ele se tranquilizasse, todos saíram de perto, a caatinga de fezes, o cheiro de fezes era horripilante, mas o professor insistiu nele. O professor insistiu em abraçá-lo. E o professor geralmente não consegue dar conta de contar essa história, porque ele chora, o professor José Pacheco. E ao terminar, ao acalmar a criança, ele olhou para o professor, aí acalmou, aí ele fez: "Você pode me dar um abraço?" O professor fez: "Sim, posso." Deu um abraço no aluno. E quando o professor o abraçou, o professor chorou. E um tempo depois ele perguntou, ele disse: "Professor, o senhor pode me ajudar a tomar um banho, porque eu estou todo sujo e as outras crianças estão rindo de mim." Aí o professor também levou, com a ajuda de outras pessoas, também fez o asseio da criança. Quer dizer, essa criança ela foi acolhida primeiro. Ela, dentro daquele cenário horripilante que estava vivenciando, ela foi vista com uma pessoa que tem um outro olhar para a educação e que a viu além do paradigma da ensinagem, viu ali uma pessoa e não um número. E essa pessoa, eu estava em contato ainda no sábado com o professor José Pacheco, e ele me notificou que este estudante, que não é segredo, o Michael, ele conseguiu concluir os estudos, está bem, é uma pessoa do bem, e que é amigo agora do professor José Pacheco. Quantos amigos nós não temos? E essa visão de que só o professor tem que dar conta é uma visão também que nós temos que construir. Então, para isso, a comunidade de aprendizagem. Porque existe um provérbio africano que diz que é necessário uma aldeia para cuidar de uma criança. E por que só o professor na escola tem que fazer? Me diga uma coisa, professora, já que a gente está falando aqui de equidade. Se ouve muito que os meios de igualdade são iguais. Aí da favela o cara entra no mundo do crime que quer, mas está lá, a oportunidade está lá, a escola para que ele possa procurar a escola, para que ele possa estudar. Qual o seu pensamento nesse respeito? Qual o sentido que a escola faz para ele? Qual é o sentido estar dentro de uma escola e ter olhares que mais marginalizam do que a própria comunidade? A escola, infelizmente, ela ainda é muito excludente. Ela pode integrar, ela coloca no meio, mas ela não inclui. E ela precisa incluir. E, principalmente, colocar essas crianças, dar um outro olhar, dar um outro significado. Num outro dado momento, a Josineide que vos olha, que conversa com você agora, também já foi fruto de abandono por professora. A professora, no meu quarto ano escolar, isso eu conto em todas as formações para o professor saber o quanto ele é importante na vida do aluno, do estudante. A professora estava com problemas em casa, estava em missas de corpo presente. A professora olhou para mim e disse: "Você nunca vai aprender nada." Psicologicamente, em terapia, depois posterior, fui descobrir que eu usei essa mola e continuo numa sede de aprender infinitamente. Amém. Eu tenho certeza de que a Josineide, que está conversando com você hoje aqui, daqui a um ano,
vai estar com o mesmo pé no chão, com a mesma vontade de ajudar aquela criança que ficou lá no fundo da sala, escondida, ignorada, né? E com muito mais vontade e conhecimento para poder ajudar essa criança. Então, o que está faltando muito na escola é trazer as emoções para a sala de aula, é trazer as emoções para a escola. O que é que a comunidade está precisando, o que é que a comunidade do entorno dos caldeirões está necessitando. Aquela criança, ela está gritando pelo quê? Qual é o socorro que ela pede? E ela é capaz. Eu costumo também trazer ao pensamento de que o nosso tão querido Ayrton Senna, ele, ao correr em um dia chuvoso, ele perdeu. Daí, então, a partir daquele dia, ele começou a treinar somente em dias chuvosos. E nós tivemos um campeão que já sabia que era ele que ia vencer. Então, é a gente pegar essas fraquezas, essas sensibilidades que notamos em sala de aula e transformarmos em potencialidade. Eu não sou aqui hipócrita para dizer que é um trabalho fácil. Não é. Não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil. Mas é um trabalho para quem, como a Vanderly, é um trabalho para pessoas que querem mudar a sociedade. É um trabalho para as pessoas que querem ter não um amor da boca para fora, mas que quer realmente encontrar com o ser depois e dizer, eu fiz diferença na tua vida. Tem pessoas, sem querer atrapalhar seu raciocínio, tem pessoas que dizem, rapaz, fulano pensa alto demais na vida dele, não pode ser assim. Eu acredito que humildade não é você pensar menos de você, é você pensar menos em você, mas não menos de você. Exato. Não é? E as pessoas às vezes ficam, eu escuto isso todos os dias, né? Não consegue, não vai, não vou nem entrar em detalhes, né? Mas eu digo em casa direto à minha esposa, a minha fé é maior do que minha vontade. Então, se minha fé é maior do que minha vontade, então é a fé que está me movendo, que eu vou conseguir, a fé que move minha coragem, né? Para que eu possa conseguir as coisas. Mas pode terminar o raciocínio, professor. E quando nós estávamos conversando lá em São Paulo, ainda em novembro do ano passado, vimos coisas acontecerem e que nós, nem nos nossos melhores sonhos, alunos de periferia, pobres, e a escola incluindo. E a escola fazendo despertar, colocando um par de asas no aluno, dizendo que ele pode. Isso é equidade. Eu não posso jamais ser caçador do sonho do outro. Se eu não puder fazer com que ele sonhe. Um dia você já projetou ser radialista, mas alguém teve que acreditar em você. Menino. Mas alguém disse, você consegue, sua voz é bonita. Obrigado. E um só elogio desse é capaz de colocar o estudante, o ser humano, aonde ele deseja chegar. Olha, tem um locutor, ele está em Portugal hoje. É Caio César. Ele, com 16 anos, foi fazer um trabalho escolar. A história dele foi repetida e ele foi sucesso rapidinho. Ele foi apresentar o trabalho com 16 anos e o professor foi que disse que ele tinha uma voz muito bonita e deveria fazer não um curso, mas deveria fazer um teste em alguma rádio. Ele fez uma rádio na rádio comunitária da cidade dele. Naquele mesmo ano, ele entrou na rádio comunitária. 4 meses depois, ele foi chamado para trabalhar na Transamérica. Não é? Da Transamérica, ele foi chamado para a Jovem Pan. Da Jovem Pan, ele foi trabalhar na Globo Internacional. A Rádio Globo Internacional, em Portugal. E hoje está lá em Portugal ainda, depois foi para a Rádio Cidade, enfim, hoje é um grande locutor. Outro dia eu estava conversando com ele, eu disse, Caio, quanto é um off teu? Um off é para gravar um comercial. Ele cobra por linha. A gente mandou a linha. Você mandou a linha. Aí eu disse, quanto é para você fazer isso aqui? Ele disse, é 50 euros. Uma linha dava 200 reais. Eu disse, parabéns, meu irmão, que pena que eu não tenho para lhe dar, senão eu lhe daria para você gravar. Mas assim, ele acreditou no sonho dele, né? Ele acreditou e foi um professor que disse, olha, tem uma voz bonita, faça um teste na rádio. Ele fez a rádio comunitária. Dentro de um ano ele se projetou e estava trabalhando na Globo Internacional. Incrível. Isso projetado na escola é uma escola que faz sentido. E continuando, eu estava lá, como eu falei, em novembro, e eu ainda precisava qualificar a minha tese de doutorado agora em janeiro. Então eu voltei do Paraguai agora em dia 27
E já tive 27, 28, 29. Até o final do mês a gente não tinha como, porque eu tinha várias formações. Exatamente. Não pude ficar parada. Mas quando a colega me ligou e fez o convite, eu caí no imenso choro. Imagina a honra pra gente, né? Então, Porque é uma oportunidade ímpar de modificar a comunidade de entorno, de tocar as escolas da vizinhança, de fazer com que os estudantes do entorno vejam o seu potencial. E não é só os estudantes, os pais também, porque os pais vão se envolver. Uma comunidade de aprendizagem, ela não tem vida por si só. Ela é um grupo grande, ela é uma comunidade. Maravilha, coisa boa. Professora, infelizmente nosso tempo um pouco demais. Que mais quero lhe agradecer? Quero agradecer a Vanderly, que trouxe a professora, mestre em educação, Josine. Eu ia fazer o sorteio, mas eu vou lhe pedir permissão para presentear esse livro para uma grande amiga minha que é professora. Certo. Posso fazer isso, né? E deixa eu só fazer uma fala. Nós estamos amanhã Sim. e quarta-feira lá. Pode falar, Wanda? Pode, fique. Pode falar. Não, você fala. Ah, tá, eu falo, é importante que os meninos já estavam aqui me matando. Fala, que ela veio falar aqui. Primeiro, muito obrigado, né? A primeiro momento, acabou de chegar. Primeiro ela foi para Agrestina, depois foi para Caibó, se perdeu, mas chegou na gente, já viemos direto para a rádio. E amanhã temos a honra dela oferecer uma formação para os nossos professores voluntários do projeto Guardiões Mirins. E temos esse sonho de transformar aquela comunidade por meio dos recursos que estão sendo desperdiçados, que quando eu cheguei em 2014 e 2013, hoje eu vejo crianças que hoje estão com 16 anos roubando, né? E a gente precisa tanto dessa capacidade dessas pessoas acreditarem nelas para que elas transformem, porque eu não acredito que a gente vai ser mudado apenas por uma pessoa, é uma cultura, né? Então, tem que se mudar a cultura. Tem que se mudar a cultura. Tem que se mudar a cultura. Então a gente está feliz, uma honra, muito obrigada. E a gente sabe que mudar a cultura não é do dia para noite. Exatamente. É um trabalho então, árduo. Nosso compromisso, eu falo assim, eu como pessoa, né, tenho satisfação. Muita gente, a gente está numa época que as pessoas não dizem, por que você faz isso, né? Porque eu morei fora, por que eu estou aqui? Porque é um propósito. Eu vou para fora e vejo a minha comunidade precisa tanto de mim e eu posso oferecer, mas se você está pegando o que em troca? Satisfação, realização, propósito, né? Então é isso que a gente temos nossas contas para pagar, mas claro. É impagável. Inclusive eu estou vindo voluntariamente. Exatamente. Né? A gente está vindo voluntariamente, está criando essa parceria, né, que eu espero que seja somente o começo, e eu convido também aos professores que também queiram essa formação. Fique à vontade, amanhã, gratuitamente, lá na Associação Caldeirões, na Avenida Presidente Kennedy, 294. Vai ser amanhã lá na associação. Amanhã e quarta. Todos os professores a hora. Vai ser das 8 até as 17. Okay. Na terça e na quarta. E, assim, todos os nossos professores voluntários, que eu também estou impressionada com essa adesão, né? Muito bem. Né? E assim, nosso compromisso não é com 2 ou 3 anos, é com a geração. Mas a hora exata que vai ser... Vai acontecer às 8, inicia às 8, vai ser bem denso. Vai ser o dia todo? Vai ser o dia todo. Nós nos vamos propusemos a ficarmos 2 dias em formação. Tem limite de inscrição, não? A princípio, a gente está implementando, ou seja, a gente falou da Escola da Ponte de Portugal, da Projeto Âncora, que é a melhor escola, a 12ª escola em inovação pedagógica no mundo, e ela está situada em São Paulo. Que ela fez o livro, a projeto... a Escola Aberta de São Paulo. E a gente está iniciando. Então, essa formação a gente estava procurando uma metodologia para o nosso projeto de reforço escolar. Aí eu fui para São Paulo, fiquei apaixonada pelo José Pacheco e cheguei lá, vi essa moça com sotaque assim, meio pernambucano. Eu digo, meu Deus, eu vou falar oi pra ela. Fomos tão longe para nos encontrarmos. Para nos encontrarmos em São Paulo. Aí assim, olha, eu tô lá em Pernambuco, bora lá. E foi assim, e vai acontecer amanhã. Ou seja, é uma formação
para o pessoal da associação, mas obviamente devido De acordo com a procura, a gente pode até pensar num outro momento, voltar com essa formação, porque o nosso interesse é que realmente as pessoas mudem o pensamento, que possam fazer uma educação inovadora e que a gente possa ver lá Lajedo sendo praticamente a capital de Pernambuco em comunidade de aprendizagem. chique, né? É verdade. Professor, um abraço. Muito obrigada. Deus abençoe esse projeto maravilhoso. Deus já vem Obrigada, abençoando aí Vanderly com todo sacrifício, mas é Deus que está Exatamente. sustentando, né, minha É, amiga? é A gente propósito. coloca a Deus, é propósito. A gente coloca a Deus à frente do nosso projeto que tudo vai dar certo. Professor, um abraço. Muito obrigada. Obrigado por vir aqui no programa. Sempre que passar em Lajedo, lembra aqui do Diocesan, lembra do Pode programa. me chamar que eu venho também. Um abraço, Deus abençoe. Vanderly, um abraço para você. Obrigada. Obrigado.